Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática para Crescer. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as propriedades dos radicais, das raízes, né? Apresentar para vocês algumas operações que podem ser feitas e alguns caminhos que a gente usa para simplificar e diminuir os nossos problemas com as operações matemáticas básicas, tá? Se você é novo no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí o que você está querendo aprender na matemática, tá ok? E compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder para cada vez mais as pessoas assistirem os vídeos do canal e o canal crescer e vocês também crescerem juntos conosco, com um conteúdo cada vez melhor. Primeira propriedade. A primeira propriedade ela diz o seguinte: eu posso multiplicar o índice da raiz desde que eu faça a mesma multiplicação com o expoente que está ali dentro. Então vamos supor que eu tenho aqui essa primeira raiz e eu quero alterar o índice da raiz. Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso multiplicar o índice da raiz, que é 6, multiplicar ele por 2. Posso fazer isso, porque eu não vou alterar o resultado, tá? Eu não vou alterar o resultado. Desde que eu faça o seguinte: 12, aqui, que é o radicando, tá? Elevado a 1, multiplicado por 2. Desde que eu faça essa multiplicação aqui, de forma que tanto o índice da raiz quanto o expoente, tá? O índice da raiz e o expoente que estão lá dentro foram multiplicados pelo mesmo número. Eu posso fazer essa alteração e não altero o resultado, tá? O resultado dessa operação aqui que eu fiz, multiplicando o índice da raiz e o expoente por 2, vai ser a raiz décima segunda de 12 elevado a 2. 12 elevado a 2. Percebam que, como eu multipliquei tanto dentro da casinha quanto fora da casinha pelo mesmo número, eu não vou alterar o resultado, tá? Então vamos fazer isso aqui com o 7, a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou multiplicar ele por 4. Vou multiplicar ele por 4. Então o índice da raiz é 3, o 7 está elevado a 2, e eu vou multiplicar os dois elementos que eu tenho ali por 4. Ah, mas por que 4? Número aleatório, eu posso escolher qualquer número. Então vamos lá, eu multipliquei o índice, que é 3, e o expoente daquele radicando por 4. O que vai acontecer? Observa que eu vou chegar aqui no seguinte: vai ficar a raiz 3 vezes 4, 12. De 7 elevado a 2 vezes 4, 8. Certo? Aí a partir de agora, eu posso, né, observar. O que mudou aqui? Eu multipliquei os dois, o índice e o expoente, pelo mesmo número. Alterei o resultado? Não. Ah, mas Rafael, para que eu preciso fazer isso, ou para que eu precisaria fazer isso? Se eu perguntar para vocês quem é maior aqui, o primeiro ou o segundo radical, como é que você pode fazer isso? Eu só posso comparar os dois se o índice da raiz for igual, tá? Primeiro, eu tenho que comparar os dois, igualar o índice da raiz. Então, quando eu multipliquei por 4 aqui, eu já sabia que multiplicando por 4 eu ia igualar o índice da raiz. Observe que agora o índice da raiz dos dois é 12, tá? Dos dois é 12. Então, agora eu vou comparar a raiz décima segunda de 12 ao quadrado, tá? Décima segunda de 12 ao quadrado, e a raiz décima segunda de 7 elevado a 8. Ah, mas tá. E agora? O que eu faço? Observem que o índice da raiz é a mesma coisa, é o mesmo. Eu vou comparar o resultado que está lá dentro. Se eu elevar 12 ao quadrado, eu tenho 144. Se eu elevar o 7 ao quadrado dá 49. 7 ao cubo, 7 vezes 40, 280. Só o 7 ao cubo já passaria do 144. Então eu posso dizer com toda certeza que o radicando, ou a raiz décima segunda de 7 elevado a 8 é maior que a raiz décima segunda de 12 elevado ao quadrado, tá? Depois que eu igualei o índice da raiz, eu posso fazer essa comparação. Antes de fazer essa igualdade, eu não posso comparar, ok? Vamos lá. Não posso comparar a raiz que eu não sei o resultado, tá? Se eu sei o resultado da raiz, eu vou comparar a raiz quadrada de 81 com a raiz quadrada, com a raiz cúbica de 27. Esses dois, eu teria que fazer o procedimento para igualar o índice se eu não soubesse o resultado, tá?
Mas quando você sabe o resultado da raiz quadrada ou raiz cúbica, você não precisa fazer esse procedimento todo. É só tirar a raiz que você consegue resolver. Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade ela vai tratar da divisão de radicais com o mesmo índice. Mas peraí, cadê? Pulei o produto. As duas próximas propriedades, elas são bem parecidas, tá? O que ele quer dizer com isso daqui, tá? Com esse exemplo que está aqui em cima. Na potência, não faz diferença se o expoente for o mesmo, se eu multiplicar primeiro ou se eu elevar aquele expoente primeiro. Na raiz, a mesma coisa. Observe que o índice das raízes aqui é igual. Então, eu posso, né, tirar a raiz cúbica ou simplesmente juntar os dois dentro da mesma casinha e resolver a multiplicação. Tá? Vou resolver a multiplicação, tanto faz, tirar a raiz cúbica. Nesse caso, nenhum dos dois tem a raiz cúbica exata, então eu prefiro multiplicar. Prefiro não, posso multiplicar aqui. Então vai ficar a raiz cúbica de 30. Ok? Então, quando eu tiver uma multiplicação, o índice for igual, eu posso simplesmente multiplicar os dois números e tirar a raiz cúbica do resultado, raiz quadrada, raiz quarta. Tá? Segundo aqui, letra B, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Eu posso simplesmente juntar os dois dentro da raiz, 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Nesse caso, como tinha raiz quadrada, eu fui lá e tirei a raiz quadrada. Tá? Então, se eu tenho duas raízes se multiplicando, o índice delas aqui é o mesmo, tá? Eu posso multiplicar os números que estão dentro da raiz. Aí, observação, tá? Eu não falei antes, mas aqui, no índice da raiz, né? Nessa quininha que você tem aqui, se não tem nenhum número aparecendo, o número ninja dessa vez, o que recebe o poder de ninja nesse caso, é o 2. Se não tem número ali, a raiz é a raiz quadrada. Se tem número, aí você vai tirar a raiz que estiver mandando, tá? Vamos para o próximo aqui. A próxima propriedade é parecida, o procedimento é o mesmo. Eu tenho uma divisão de radicais com o mesmo índice. O índice daqui é 2, o índice daqui também é 2. O que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois números dentro da mesma raiz, 12 dividido por 3. Vou dividir os dois números e vou tirar a raiz quadrada. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Viu? Então eu posso juntar os dois, quando for mais interessante. Eu estou dividindo, então posso juntar os dois e fazer a divisão. Da mesma forma, em situações como essa aqui, por exemplo, o 49 e o 25, eles têm a mesma raiz, raiz quadrada. Não tem como, né, eu dividir a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 25 sem dar número quebrado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar os dois numa mesma raiz ou eu posso tirar a raiz quadrada de cada um deles. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Tem um vídeo lá no canal mostrando como é que faz a divisão por 5, tá? Você divide, multiplica ele por 2, dá 14 e divide por 10. Então, isso aqui é 1,4, tá? Observem, eu poderia ter juntado os dois aqui, ó. Raiz quadrada de 49 sobre 25. 25, tá? Isso ia dar... Só que nesse caso aqui, ó, a divisão ia dar um número decimal, ia dar um número quebrado. E para você tirar a raiz quadrada de um número decimal, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, o que não vem ao caso agora, não é necessário, tá? Então faz isso. Se os dois números têm raiz quadrada, você tira a raiz quadrada primeiro, depois divide, inclusive porque a divisão vai ficar menor. Tá? Se os dois números não têm raiz quadrada, que é o caso da letra A aqui, aí você divide primeiro e, se tiver como, você tira a raiz quadrada. Essa propriedade ela permite você fazer qualquer um dos dois caminhos. Tá? Ou tira a raiz quadrada da divisão, ou tira a raiz quadrada e depois divide. Vamos para a próxima. Potência de um radical. Se eu tenho um radical e um expoente aqui do lado de fora do parênteses, eu estou elevando aquele radical a um expoente, o que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso trazer o expoente para dentro da casinha. Então, se eu tenho a raiz quadrada de 2, esse 2 que está aqui, ó, eu vou jogar ele lá dentro da casinha. Então, vai ficar 2, a raiz quadrada de 2 ao quadrado. O que acontece aqui, ó? Eu vou tirar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4. 2 ao quadrado, 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Você vai aprender mais para frente, com o tempo, que você pode chegar aqui, ó, quando você tiver mais saco,
que esse número aqui, se o índice for igual a ele, eu posso cortar, então sobra direto 2, tá? Vamos fazer a raiz cúbica de 9 ao quadrado. Olha só, eu tenho aqui raiz cúbica de 9, o 2 vem aqui para dentro, tá? E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou elevar o 9 ao quadrado. A raiz cúbica de 9 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz cúbica de 81. E agora, nesse caso, se o objetivo é treinar essa propriedade, você pode parar aqui, mas como a gente está aprendendo radiciação, eu teria que fatorar. Fatorando 81, você vai encontrar lá, 81 é um número divisível somente por... ele é divisível, né? Quando a gente está falando de números primos, ele é divisível por 3. Não é divisível nem por 2 nem por 5. Dividindo por 3 eu vou ter 27, por 3 de novo 9, por 3 de novo 3 e por 3 de novo 1. Então, o número que eu tenho ali é 3 elevado a 4. Ok? 3 aparece 4 vezes, eu tenho que tirar a raiz cúbica de 3 elevado a 4. Vou apagar, vou fazer o seguinte. Ó. O 4, ele é um número que é maior que o 3. Então, eu não tenho como dividir aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar alguém de dentro da raiz. 3 elevado a 4. Esse 3 elevado a 4, eu vou escrever ele de forma que um expoente dele seja divisível por 3 e o outro não. Quem são os expoentes que eu posso fazer isso? 3 vezes 3 elevado a 1. Lembrando das propriedades de potência, quando a gente tem produto de potência de mesma base, a gente repete a base soma dos expoentes. Perceba, a base é 3 e 3. Se eu somar os expoentes, eu volto para o 4. Então a única coisa que eu fiz foi desmembrar esse expoente de forma que se tornasse interessante para mim. E aí, esse 3 elevado à terceira, eu vou fazer esse caminho aqui. Ó. Vou pegar o expoente dele e vou dividir pelo índice da raiz. Quando eu faço isso, esse cara sai de dentro da raiz e eu passo a ter do lado de fora, né, 3 raiz cúbica. Esse número que está aqui dentro, 3 elevado a 1, ele não pode sair, então vai ficar lá dentro 3 elevado a 1. Porque o expoente dele é menor que o índice da raiz, por isso ele fica lá dentro. Vamos para o próximo. Esse aqui é um belo de um desafio. O que eu tenho? Eu tenho um produto de potências com o mesmo expoente. Então o que eu vou fazer? Eu vou elevar cada um deles separadamente. 4 ao cubo vezes a raiz quadrada de 5 ao cubo. Tá? Elevei os dois separadamente. O 4 ao cubo é 64. O 5, né, eu poderia levar ele ao cubo. Só que quando eu fiz isso com 81, quando eu elevei o 9 ao quadrado, eu tive que fatorar 81. Então, malandramente, eu não vou elevar o 5 ao cubo. O que eu vou fazer? Se o índice da minha raiz é 2, né, ele não está aparecendo, então é 2. Eu vou pegar esse expoente do 5 e vou escrever ele de forma que o 3 se torne a soma de outros dois números, igual fiz antes. Então aqui eu vou ficar com 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base. Se eu somar os expoentes, eu volto para o 3 que está marcado aqui. Tá? Se eu somar esse expoente 2 com esse expoente 1, né, repete a base soma dos expoentes, eu volto para o 3 lá. Então posso desmembrar ele. Quando você vai pegar, lembra que aqui tem um 2, você vai pegar esse cara aqui e vai dividir. Dividindo 2 por 2, esse 5 que você conseguiu dividir o expoente, ele sai dali de dentro. Então você vai ter o 64 que já está lá fora, vezes esse 5 que saiu, vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 1 que ficou lá dentro. A próxima propriedade, ela diz o seguinte: quando você tem uma raiz dentro da outra assim, o que tem que fazer? O que eu faço numa situação dessa? Primeiro eu vou mostrar isso com um exemplo aqui na letra A. Olha só, o índice da primeira raiz de fora é 2, não está aparecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo isso numa raiz só, e aqui do lado de fora eu vou pegar os dois números que estão nos radicais e multiplicar 2 vezes 3. E o 7, que é o radicando, ele continua lá sem mudar nada nele. Ele vai continuar lá bonitinho como ele está. Então vai ficar a raiz, 2 vezes 3, 6 de 7. Raiz sexta de 7. Eu só vou pegar esses números aqui do canto e vou multiplicar. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, eu vou colocar numa raiz só, deixei um pouquinho mais inclinado, porque agora eu tenho mais número para colocar ali. E agora eu vou fazer 5
ao quadrado, não mexi na base dele, tá? No expoente dele. E do lado de fora eu vou pegar os três números que estão aqui, ó. Esse 2 e o 3. Então eu tenho lá 2 vezes 3 vezes 2, certo? Então o índice da minha raiz aqui, ele vai ser nada mais, nada menos do que o resultado, o índice novo vai ser o resultado desse produto. Então eu tenho aqui a raiz, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Raiz décima segunda de 5 elevado ao quadrado. Por enquanto, terminamos aqui. Então, fechei mais um. Vamos para o próximo. Nesse caso, ó, 2 e 2. Não tem o que fazer. Pega os dois números 2 e multiplica. O 10, ó, que é o radicando, não sai do lugar. Então, você vai ter lá a raiz 2 vezes 2, 4. E aqui dentro da raiz, o 10. Fechado. Beleza? Então, quando você tiver uma raiz dentro da outra, os índices você multiplica cada um deles. Atenção para a raiz que não tiver número no índice. Quando ela não tem número no índice, aquele índice vale 2. Última propriedade que a gente vai ver nesse vídeo, potência com expoente fracionário. Que é? Mas peraí, o vídeo não é sobre as propriedades dos radicais? Sim, mas isso acontece porque todo radical, aqui é um exemplo, tá? Todo radical ele pode ser escrito na sua forma de potência. Como assim, Rafael? Não estou fazendo o exercício, estou te mostrando o exemplo. Vamos supor que aqui você tem 3 no índice, 20 dentro da raiz, que é o radicando, e 2 como expoente. Esse número ele pode ser escrito na sua forma com expoente fracionário. O que é isso? Você vai pegar o 20, que é a base, que é aquele é o radicando, né? Dentro da raiz ele é o radicando. Na potência, quando ele passa para a potência, ele passa a ser a base. Na base, ele tem um expoente que você vai escrever uma fraçãozinha ali. Ó. Escreveu a fração. O que acontece? Esse número aqui está escondido, o 2 está escondido, ó. Ele vai sair daqui e vai ficar exposto. Né? O famoso está na sombra, passa para o sol. Então o 2 está escondido, ele vai ficar exposto, ele vai lá para cima. Tá? 2 aqui. E o 3 está exposto. O que vai acontecer com o 3? Se ele está exposto, ele vai ficar escondido. Então ele vai para baixo, ali na fração. Então embaixo na fração você vai ter 3. Ok? Então, se eu tenho índice 3, expoente 2 vira 2 sobre 3. Tá? Então, quem está na sombra passou para o sol, quem está no sol passou para a sombra. Mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha raiz quadrada de 6. Pô, Rafael, mas agora você complicou, não tem número nenhum aparecendo. Não tem número nenhum aparecendo porque a gente tem dois números ninjas. Quais são os números ninjas? O expoente 1 e o índice da raiz 2. O expoente só pode ser 1 quando ele não aparece e o índice da raiz só pode ser 2 quando ele não aparece. Beleza. O que eu vou fazer agora? Repito o 6, que é a minha base, escrevo o tracinho da fração, o 1 que está na sombra passa para o sol e o 2 que está no sol passa para a sombra. Agora a gente vai responder essa questão. Toda raiz pode ser transformada para que apareça com expoente fracionário. A representação correta da raiz com expoente fracionário é. Então vamos pegar aqui o seguinte. Nono. O que eu faço? Repito o 8, só que você já sabe qual é a alternativa, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem nenhuma alternativa com 8. Então, repito o 8, passo o tracinho da fração, o 9 que está como expoente e está escondido, ele fica exposto, o 7 que está exposto fica escondido. Então, 8 elevado a 9 sétimos. Okay? Então, esse é o nosso resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido o que a gente falou, que a gente demonstrou, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de compartilhar o vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer que precisam aprender esse conteúdo, ok? Tchau, tchau para vocês e até a próxima.